advogados de defesa, conselho de imprensa, da plateia. Primeiramente, eu gostaria de salientar para os senhores, é até engraçado, durante a fala dos nossos nobres colegas de defesa, eu não sei se os mesmos estavam defendendo ou acusando. Em diversos momentos, os mesmos assumiram, os denunciantes religiosos, eles cometeram crime. Então, chegamos à conclusão de que eles mesmos acabaram se perdendo nas suas palavras. Para te chamar a atenção para uma fala do nosso colega, ele diz que nós, da Promotoria de Justiça, estávamos aqui para acusar. Isso não procede. Nós estamos aqui unicamente representando a sociedade do nosso Estado. Eu gostaria de chamar a atenção também de vocês, senhores jurados, que naquela ocasião a Constituição ela ainda era vigente e que, de acordo com o Código Penal daquela época, tal prática era considerada como homicídio. Então, eu vou fazer rapidamente aqui uma analogia entre o caso em questão e um crime com o mandante. Vamos imaginar essa situação. A pessoa tem um desafeto qualquer com um indivíduo, contrata um pistoleiro para assassiná-lo e executar aquele desafeto que ele tem. Aí eu pergunto a vocês, é menos culpado o mandante? Porque o que os denunciantes invejosos fizeram nada mais foi do que manipular o sistema para um objetivo próprio, um objetivo útil. Vou chamar a atenção de novo para os senhores e senhoras, em relação ao caso do denunciante que se namorou pela esposa do outro. Ele chegou, fez a denúncia, porque o mesmo havia perdido um documento de identidade que não havia declarado para a autoridade. É justo, senhores e senhoras, que essa pessoa seja condenada à morte por não ter declarado a simples perda de um documento de identidade. E como eles mesmos assumiram, durante diversas vezes aqui nas falas, que sim, os denunciantes praticaram crime. Agora eu quero entender, eu gostaria de entender como um crime pode ser considerado legal. Chamar a atenção também de vocês sobre a questão da lei da anistia brasileira, que é amplamente criticada no cenário internacional. Eles vieram com argumentos totalmente desconexos. Os nossos queridos nobres colegas da defesa, eles se perderam no próprio argumento, em que os mesmos assumiram, olha, vejam só, que eles praticaram crime. Então, eu encerro a minha participação. Vou passar a palavra para o nome colega doutor Caio. Uma boa noite a todos. Pois bem, dando prosseguimento nesse processo é engraçado, como meu caso, ao doutor
declarou aqui com bastante clareza e objetividade, parece-me um tanto engraçado observar o caráter metodológico que a defesa apresenta aqui nesta ocasião, porque há visivelmente uma tamanha e visível manipulação arbitrária da lei por parte dos camisas púrpuras e dos denunciantes invejosos em tese. Isso é notório, isso é visível, isso é inconcebível que este conselho de sentença e os nobres membros que compõem esse júri deixem de lado essa realidade. Porque os camisas púrpuras, na qualidade de representantes do povo, ao invés de exercerem o poder que lhes foram conferidos para resguardar e promover o bem-estar da sociedade em sua totalidade, esqueceram, deixaram de lado os pilares fundamentais que regem a nossa sociedade, que é o quê? A nossa sociedade, ela é embasada, meus caros, em princípios éticos. Eu pergunto às vossas excelências aqui presentes, aos senhores e senhoras, se o ser humano ele não ter uma ética, se ele não ter uma moral, como ele vai viver em sociedade? Então, meus caros, nesse momento, quando nós falamos dos camisas púrpuras e dos denunciantes, nós estamos aqui denunciando ferozmente os denunciantes invejosos, nós observamos também que os camisas púrpura colocam em xeque a valorização e a preservação da vida, conforme determina a Constituição Federal, em seu respectivo artigo 5º, já citado anteriormente pelo meu nobre caro Dr. Oswaldo, e também que garante a inviolabilidade do direito à vida e também a preservação da dignidade humana, também embasado na Constituição Federal, senhores jurados. Percebemos que tais agentes considerados públicos desconsideraram, junto a esses denunciantes que estão aqui, os réus aqui presentes, desconsideraram tais artigos em detrimento de seus egocêntricos interesses, arquitetando tamanha vingança e sentimento, visando nesse processo o extermínio dos seus inimigos. Ou seja, deixaram de lado os valores cruciais de uma regra de convivência em sociedade. O que é uma pessoa que não tem sentimento, uma pessoa que não tem a moral. A moral ela está totalmente entrelaçada ao direito. Sim, podemos sim afirmar que o direito, ele se faz presente, ele se compõe no transcorrer da história. Então, meus caros, diante dessa barbárie, diante dessa verdadeira barbárie, não poderíamos, nessa ocasião, nesse tribunal de júri, cruzarmos os nossos braços e deixar impunes esses réus que, ao cometerem friamente tais crimes, em nenhum momento pensaram nas consequências, senhores. Não pensaram nas consequências. Em virtude de quê? Da impunidade. Ou seja, cometeram os seus atos, os seus crimes e certamente se sentiam tranquilos em virtude da impunidade. Mas esqueceram, senhores, em momento algum eles não se lembraram, pensaram, nem tampouco refletiram nas consequências da vida que estendida às famílias das vítimas. Podemos contemplar aqui a mãe de um dos assassinatos que está ali chorando a perda do seu marido. Agora eu pergunto às senhoras e aos senhores, se realmente houver a condenação aqui nessa noite, que eu tenho certeza que esse tribunal de júri, que os jurados e o conselho de sentença aqui presente vão tomar uma decisão sensata que poderá definir a mudança de um tempo, um novo tempo para a nossa sociedade, no verdadeiro Estado democrático de direito. Se esses
denunciantes invejosos ficarem presos, eles vão ter a oportunidade de receber a visita dos seus familiares. Então, senhores, reduzindo aqui o mais breve possível a minha fala, eu quero pedir aos senhores, justiça seja feita, mas nos moldes constitucionais democráticos, ainda com base no pressuposto legal perigo in mora, que quer dizer, o perigo da demora poderá trazer sérios gravantes aos direitos das vítimas, como eu disse, a mãe que está aqui chorando. Nós, homens e mulheres, livres respeitadores das ordens impostas nas normas que é o mandamento de comportamento normal, devemos refletir nesse tribunal de júri com tamanha e intensa sensibilidade, evocando o espírito público, para que nós venhamos, nessa ocasião, declarar condenados os denunciantes invejosos. Peço aos senhores que reflitam no âmago de vossas almas. Muito obrigado.